Olá, meu nome é Leonardo. Você já se sentiu estranhamente calmo, mas de repente, um aperto inexplicável surge no seu peito? Seus olhos se enchem, lágrimas correm, sem motivo aparente, sem lembrança triste, apenas um choro que vem do nada? Se sim, você não está sozinho. Isso acontece com muito mais pessoas do que você imagina, mas não com qualquer um. É um fenômeno mais comum entre aqueles que possuem uma sensibilidade acima da média. Aqueles que observam demais, que sentem profundamente, que pensam em camadas, são frequentemente rotulados de intensos, exagerados ou excessivamente emocionais. Mas, no fundo, eles estão apenas despertos. Eles são, de certa forma, os escolhidos. Esse choro que surge sem aviso não é um sinal de fraqueza emocional. Muito pelo contrário, ele é a linguagem da alma. Ele se manifesta quando a mente ainda não compreendeu o que está acontecendo, mas o coração já sabe. É um sinal claro de que algo profundo dentro de você está se ajustando, se reorganizando. Mudanças internas não pedem permissão, elas simplesmente chegam, e seu corpo responde antes mesmo que a razão possa processar. E o choro é essa resposta visceral, essa liberação silenciosa. Hoje, quero te apresentar 7 razões claras para esse choro inesperado. Isso não é sobre drama, nem sobre fragilidade. Trata-se de profundidade, de processos espirituais autênticos que fluem através do corpo antes de se revelarem à consciência. Se esse tipo de conteúdo te ajuda a se entender melhor, a encontrar um nome para o que sente, e a reconhecer que não está sozinho, então siga este canal. Porque o que você sente tem um nome, uma causa, e definitivamente não acontece por acaso. 1 grau liberação de cargas emocionais acumuladas. Você sente que está carregando muito mais do que deveria? E o mais surpreendente é que essa carga nem sempre é sua. Aqueles com o espírito mais desperto tendem a absorver o ambiente, as emoções das pessoas, as histórias alheias. Tudo parece pesar um pouco mais em seus ombros. No entanto, a alma tem uma sabedoria intrínseca. Quando ela percebe que está cheia, transbordando, ela começa a buscar formas de se esvaziar, de soltar o que não lhe pertence. E o choro é a maneira mais direta e sincera de deixar ir. Essa liberação acontece sem aviso. Você pode estar em um momento de perfeita tranquilidade, e de repente, um aperto se instala. As lágrimas vêm, sem explicação. É como se seu corpo dissesse, não consigo mais segurar. E realmente não consegue, porque uma alma sobrecarregada não consegue ouvir a sua própria verdade, o seu próprio chamado. Esse choro abre espaço. Ele limpa silenciosamente, preparando o terreno para algo novo e mais leve. Muitas pessoas, quando choram dessa forma, acreditam que estão ficando fracas ou vulneráveis. Mas, na verdade, é exatamente o oposto. Somente aqueles que estão dispostos a sentir profundamente são capazes de se esvaziar. E só quem se esvazia encontra a verdadeira leveza. A alma liberta aquilo que o corpo tenta desesperadamente reter. E quando o choro vem, ele traz consigo pedaços de histórias, de energias, que não precisam mais permanecer em você. Esse choro não exige uma explicação lógica. Às vezes, ele vem por algo antigo, algo que você nem se lembrava que estava guardado. Outras vezes, ele surge por algo que nem é seu, mas que você absorveu de um olhar, de uma frase, de um silêncio no ar. A alma sente o momento exato para liberar, e ela o faz quando você está mais sensível, mais calmo, ou até mesmo mais vulnerável, precisamente porque você está pronto para deixar ir. É crucial entender que esse processo é natural. É uma fase de limpeza emocional profunda. Os escolhidos vivenciam isso com mais intensidade porque sentem com maior profundidade. Eles são como filtros vivos, absorvendo sentimentos de todas as direções. E chega um ponto em que eles transbordam. Não porque estão se quebrando, mas porque estão prontos para liberar o que não lhe serve mais. A alma não retém o desnecessário por muito tempo. Ela suporta até onde pode. E quando ela percebe que você é forte o suficiente para soltar, ela simplesmente libera. É por isso que o choro surge do nada. Porque a razão nem sempre está no presente. Às vezes, está em anos passados. E, ainda assim, precisa sair. Este tipo de liberação não exige palavras, não requer análise, e não pede que você compreenda tudo. Ele apenas pede que você permita. E quando você não oferece resistência, a dor se esvai mais facilmente. A alma agradece. O corpo sente alívio. E o espaço que permanece começa a ser preenchido com algo diferente. Calma,
clareza, verdade. Muitos evitam chorar por medo do que podem encontrar, por receio de serem engolidos pela própria emoção. Mas, neste caso, o choro não vem para te afogar. Ele vem para te esvaziar suavemente, como alguém que, com as mãos delicadas, retira a poeira acumulada do coração. É por isso que, mesmo depois de chorar, você se sente mais leve. Porque algo foi embora. Algo que você nem sabia que ainda residia ali. A liberação emocional é um dos primeiros sinais da transformação espiritual. Antes que a alma se expanda, ela se purifica. E nesse movimento, o corpo sente. Você pode pensar que está desabando, mas, na realidade, está sendo reconstruído. O choro não é o fim, é o começo. Um portal silencioso para um estado mais puro do que nunca. 2 graus o passado retornando como eco. Em certos momentos, você sente um aperto no peito, uma vontade incontrolável de chorar, um peso emocional que é difícil de nomear. Parece que algo sério está acontecendo, mas você não sabe o que é. Na verdade, pode ser apenas uma coisa. Seu corpo está liberando velhas emoções, coisas que foram armazenadas e que agora precisam sair. Durante o despertar espiritual, o passado retorna. Mas ele não retorna com cenas vívidas ou diálogos completos. Ele vem de volta como uma sensação, um eco. Velhos traumas, inseguranças profundas, dores não resolvidas, tudo isso começa a emergir de dentro para fora. E nem sempre com clareza. O corpo se lembra antes que a mente. E o choro aparece como uma resposta, como uma válvula de escape. Muitas das emoções que acumulamos ficam presas sem que percebamos. A dor da rejeição, a frustração de um sonho não realizado, uma ferida silenciosa da infância. Tudo isso é armazenado em camadas profundas. E quando a alma começa a despertar, ela precisa limpar, precisa criar espaço. E o corpo sente isso. É por isso que você pode estar em um momento de calma, sem conflito aparente, e ainda assim se sentir profundamente emocionado. Porque o que está saindo agora não pertence ao hoje. Está vindo de um passado distante. Chorar é a maneira da alma de liberar essas memórias sem precisar que você reviva tudo de novo, passo a passo. Às vezes, você sente um alívio imenso sem saber o porquê. De repente, tudo parece mais leve. Sua cabeça fica mais clara, seu coração mais tranquilo. Isso acontece porque uma dor antiga foi liberada, e mesmo sem saber exatamente qual era, você sente a diferença, como se uma parte de você tivesse sido lavada de dentro para fora. Esse tipo de cura é silencioso. Não exige que você entenda tudo. Apenas requer que você permita que o processo aconteça. Quanto menos você resistir, mais fácil será a liberação. É o corpo emocional abrindo caminho para o novo, e o novo só entra quando o velho para de ocupar tanto espaço. Os escolhidos vivenciam isso não por serem mais frágeis, mas por estarem mais conscientes, mais abertos, mais conectados. A alma de alguém que desperta não aceita conviver com peso desnecessário. É por isso que os processos de liberação emocional acontecem de forma espontânea, mesmo sem uma razão aparente. Essa fase pode ser confusa. Você pode não entender por que está sentindo tanto, porque tudo parece mais intenso. Mas é exatamente isso. A intensidade mostra que você está acessando conteúdo emocional profundo, e que, mesmo sem saber, está curando partes de si mesmo que estavam esquecidas. Liberar o que foi armazenado é um passo essencial para qualquer renascimento interior. A alma não carrega o velho para um novo ciclo. Ela o transforma. E, muitas vezes, a transformação começa com essa purificação invisível. E o choro é o canal mais sincero para essa limpeza. Permita-se sentir. Mesmo quando você não souber explicar, o corpo não mente. A alma sabe o que está fazendo. E o alívio que vem depois das lágrimas é um sinal de que a cura está em andamento. Você não está regredindo. Você está deixando para trás o que nunca foi inteiramente seu. Você está abrindo espaço para se tornar mais completo. 3 graus transição interna silenciosa. Nem toda mudança começa de fora. Muitas vezes, a transformação começa de dentro, em um silêncio profundo, antes que qualquer passo visível ocorra. Quando isso acontece, seu corpo reage. O choro repentino, que surge sem lógica ou explicação, pode ser um reflexo claro de uma transição interna que já está em andamento, mesmo que você ainda não tenha notado. Essa transição não precisa de grandes eventos para acontecer.
Às vezes, ela começa com uma sensação de desconforto, como se algo dentro de você estivesse se apertando. É sua alma pedindo espaço. O que antes fazia sentido começa a perder a cor. Velhos desejos não te movem mais. As palavras do mundo parecem barulho, e o silêncio começa a ter um valor imenso. Nessa fase, você pode se sentir mais sensível, mais introspectivo, mais emocional. Mas isso não é desequilíbrio. É a preparação para um salto interno. A alma está te puxando da superfície e te empurrando para camadas mais profundas. E chorar é uma das maneiras que o corpo encontra para responder a esse processo de realinhamento. Muitas coisas dentro de você começam a se reorganizar. O que não te serve mais começa a incomodar. O que era rotina se transforma em ruído. Você sente um desejo de mudar, mas nem sempre sabe exatamente o que. É como estar no meio do caminho entre quem você não é mais e o que ainda está para nascer. E isso pode ser emocionalmente exaustivo. O corpo percebe isso antes que a mente entenda. É por isso que, mesmo que você esteja passando por uma fase aparentemente normal, o choro vem. Ele chega sem motivo porque o pensamento racional ainda não alcançou a profundidade do que está acontecendo. A alma já virou a página, e o corpo está processando essa nova etapa, gota a gota, emoção a emoção. Essa transição também pode trazer confusão. É normal não saber se você está indo para frente ou para trás, se está progredindo ou estagnando. Mas a verdade é que esse desconforto interno faz parte do processo. A versão antiga está perdendo força. A nova ainda está se formando. E, no meio disso, as lágrimas ajudam a abrir caminho. Quando a alma está prestes a mudar de estágio, ela começa a liberar o que está preso. Velhos hábitos, pensamentos antigos, crenças limitantes. Tudo isso começa a se dissolver de dentro para fora, e o choro emerge como uma ponte entre essas versões, a única que você era e aquela que você está se preparando para se tornar. Ele ajuda a atravessar. Muitas vezes, as maiores mudanças em nossas vidas acontecem quando ninguém está olhando. São silenciosas. Não tem público ou testemunhas. Apenas você, seu corpo e sua alma em movimento. Então, não subestime o que você sente. Chorar sem motivo pode ser o maior sinal de que você já começou a mudar por dentro. Confiar nesse processo é fundamental. Mesmo sem entender tudo agora, o desconforto é temporário, mas a transformação é permanente. Cada lágrima que cai sem explicação é parte da construção de um novo espaço interno. Um espaço mais verdadeiro, mais alinhado, mais seu. 4 graus de descarga energética. Há momentos em que seu corpo sente algo diferente. Não é dor, não é doença, mas também não é o comum. Uma leve agitação, um calor repentino, uma vontade de chorar, ou um cansaço que chega sem razão aparente. Esses são sinais clássicos de uma descarga energética. Quando isso acontece, sua alma está recebendo algo importante. Mesmo que você não perceba conscientemente, essa energia não vem com explicações lógicas. Ela simplesmente entra. Às vezes, enquanto você está descansando. Outras vezes, enquanto você está em silêncio. Pode vir durante uma oração, um pensamento profundo, ou mesmo em um momento corriqueiro do dia. E o corpo responde com lágrimas, calafrios, sensações físicas, ou uma emoção inesperada que parece não ter causa. Pessoas espiritualmente despertas têm uma conexão mais sensível com os planos invisíveis. Isso significa que, mesmo sem buscar ativamente, elas recebem informações, intuições, mensagens. Essas entregas são como códigos energéticos. E, ao chegarem, elas agitam a estrutura interna. É por isso que o choro. É por isso que a sensação de algo novo circulando dentro do peito. É como se você estivesse sendo reconfigurado de dentro para fora. Seu campo energético muda. Sua mente se expande. Sua percepção se eleva. Mas antes disso, é preciso espaço. E o choro atua como uma limpeza, removendo o que é denso, preso ou desatualizado. Ele não vem como fraqueza. Ele vem como uma ferramenta. Ele abre caminho para que a nova energia possa entrar. Esse tipo de descarga pode acontecer em ciclos. Não é um evento único. A cada fase do seu despertar, novas atualizações chegam, e o corpo continua a responder,
a alma absorve, o coração sente, e tudo dentro de você começa a operar em uma nova frequência. Isso pode gerar fadiga, sensibilidade emocional e até mesmo alterações no sono. Quando isso acontecer, aceite. Não lute contra a emoção. Mesmo que você não entenda claramente, seu corpo entende, e sua alma sabe o que está fazendo. Toda transformação começa de dentro. E a energia que chega agora faz parte de algo maior. Uma preparação para uma nova versão de si mesmo, mais alinhada com quem você nasceu para ser. 5 graus absorção da dor coletiva. Nem toda emoção que você sente é sua. Essa é uma das verdades mais difíceis de aceitar, mas também uma das mais libertadoras. Quando você é espiritualmente sensível, seu campo se expande. E nessa expansão, você capta o que está ao seu redor. As emoções de outras pessoas, o ambiente e até mesmo o mundo como um todo. Você pode acordar com tristeza sem razão ou sentir um aperto no peito mesmo quando tudo em sua vida está bem. Isso acontece porque sua alma está conectada a algo maior. O choro repentino, nesses casos, é uma reação a dores que você não vivenciou diretamente, mas que, no entanto, passam por você com força. Pessoas despertas funcionam como sensores emocionais. Elas captam sinais invisíveis, ondas, energias densas e vibrações sutis. E o corpo responde. A lágrima que escapa pode ter vindo de um coletivo do qual você faz parte, mesmo que silenciosamente. Poderia ser pela dor do mundo, por uma injustiça, ou simplesmente por sentir que algo está fora do lugar. Essa sensibilidade não é fraqueza. É um presente. E, como qualquer presente, exige cuidado. Porque quando você sente muito, você também precisa aprender a liberar. Senão, o que entra fica, e o corpo começa a carregar mais do que deveria. Chorar, nesse contexto, é uma forma natural de devolver o excesso. Ele purifica, equilibra e alivia. Você pode perceber que isso acontece mais em tempos difíceis, durante crises coletivas, conflitos, tragédias, ou mesmo quando o ambiente está pesado. É comum sentir vontade de chorar do nada. Sua alma capta essas ondas e responde com emoção. É como se você fosse um canal, ajudando a transmutar o que está no ar. Isso não significa que você precisa absorver tudo, mas sim que você está mais conectado ao que está vivo. Pessoas com esse nível de sensibilidade são necessárias. Elas sentem pelo todo, e muitas vezes choram por muitos, mesmo sem saber exatamente por quê, mesmo sem conseguir explicar. Aprender a reconhecer quando a emoção não é sua é um passo importante. Isso te ajuda a aceitar o que sente sem se culpar ou ficar confuso. Quando você percebe que está simplesmente sendo atravessado por uma energia coletiva, você pode liberá-la mais levemente. O choro vem, cumpre sua função e passa. Essa conexão com o coletivo é também um sinal claro de que sua alma está expandindo. Você não se vê mais como separado. Você sente que está ligado a algo maior, que a dor dos outros, mesmo à distância, de alguma forma te toca. Isto é compaixão viva. É empatia espiritual e também é maturidade da alma. Se em algum momento você sentir que está chorando por algo que não entende, pare um momento, respire, sinta e reconheça. Pode ser que você esteja simplesmente cumprindo seu papel silencioso de transmutar o que muitos não conseguem lidar. Seu corpo está ajudando. Sua alma está servindo. E seu choro está limpando o ar. 6 graus ativação energética e sensações físicas. Seu corpo é mais espiritual do que você imagina. E quando ele começa a reagir com formigamentos, arrepios ou ondas de calor que surgem do nada, não é por acaso. Esses sinais físicos frequentemente ocorrem durante momentos de ativação energética. Algo dentro de você está sendo ativado, desperto, movido, mesmo que você não compreenda totalmente. Essas sensações surgem nos momentos mais inesperados. Você pode estar em silêncio, orando, ouvindo música, caminhando ou simplesmente pensando. De repente, sente um arrepio subir pela sua coluna, um calor nas mãos ou um formigamento nos pés. Seu corpo está te dizendo que algo está chegando, e esse algo geralmente é energia. Pessoas espiritualmente sensíveis são mais abertas para receber essas ondas energéticas, e o corpo, sendo um canal, responde diretamente. Às vezes, com suor nas palmas,
tremores leves ou uma energia que pulsa no peito. Esses são sinais comuns de que sua frequência está mudando. Seu campo está sendo tocado por algo mais sutil. Essa energia não é visível, mas é real. Quando ela passa por você, afeta tudo: emoções, pensamentos e também os sistemas físicos. É por isso que, além do choro espontâneo, você pode sentir essas reações em seu corpo. Elas não são perigosas e não devem ser temidas. Elas fazem parte do processo de expansão da sua consciência. O formigamento frequentemente se concentra em pontos específicos do corpo, como mãos, pés, pescoço ou testa. Isso acontece porque essas áreas estão ligadas a centros de energia, os chakras. Quando esses centros começam a se ativar, a energia circula com mais intensidade. O corpo sente esse movimento e reage com essas sensações sutis. Esses sinais físicos mostram que seu corpo não está separado da sua alma. Eles estão trabalhando juntos. Enquanto a alma recebe, o corpo traduz. E muitas vezes, ele faz isso com precisão. O calor que aquece, um frio que desperta, um formigamento que ativa. Todos esses são formas de comunicação espiritual. Aceitar essas reações é aceitar que algo maior está em ação. Você está sendo ajustado para lidar com uma frequência maior, e isso exige que o corpo acompanhe. As reações físicas fazem parte dessa adaptação, e quanto mais você respeitar o processo, mais clara se tornará sua conexão. 7 graus: a alma se abrindo e se purificando. Há momentos em que você sente um nó na garganta sem explicação. Lágrimas vêm aos seus olhos facilmente. Mesmo em situações simples, você se emociona com pequenos gestos, palavras suaves ou até mesmo silêncios. Essa sensibilidade intensa não é um problema. É um sinal claro de que sua alma está ficando mais aberta, mais viva. Quando a alma entra em um processo de despertar, ela precisa se purificar. E essa limpeza não é apenas mental, ela é profundamente emocional. O choro que ocorre sem motivo aparente é, muitas vezes, o corpo ajudando a alma a liberar tudo que foi armazenado. Emoções antigas guardadas por muito tempo, mágoas, medos, inseguranças, tudo começa a sair. Esse choro não exige uma dor atual. Às vezes, você pode até estar passando por uma fase de paz. Mas por dentro, a alma está organizando memórias, e ela o faz através das emoções. Você sente tudo com mais intensidade porque está passando por um tipo de reconfiguração emocional. O coração se expande, e à medida que ele se expande, ele transborda. Permita-se sentir. Não lute contra esse choro. Ele vem com um propósito. Ele está limpando o que precisa ir. Ele está te preparando para algo mais leve, mais verdadeiro, mais alinhado com quem você realmente é. Cada lágrima tem um valor. Cada emoção sentida é um passo em direção à sua versão mais consciente. Chorar sem razão aparente pode parecer estranho à primeira vista, mas para aqueles que passam por um processo de transformação interior, torna-se algo comum. O que você sente não é fraqueza. É um sinal de que algo profundo está acontecendo dentro de você. Mesmo que ainda não esteja visível, a alma fala de maneiras diferentes. Quando ela não consegue mais suportar certos pesos, ela libera. E chorar é um dos meios mais claros de liberação emocional. Mesmo que você não saiba exatamente o que está sendo limpo, saiba que você está sendo curado. É a alma reorganizando o que foi acumulado por muito tempo. Essa sensibilidade repentina é uma ferramenta para ajuste. Ela te prepara para uma nova fase. E, antes que essa nova fase comece, você precisa esvaziar velhos sentimentos, dores armazenadas, memórias escondidas. Tudo isso começa a surgir sem aviso. O corpo sente. O coração responde. E você se encontra diante das lágrimas, sem explicação. Os escolhidos não têm um despertar leve. O caminho é muitas vezes intenso, repleto de momentos internos que o mundo ao redor nem percebe. E é nesse silêncio que a transformação acontece. As emoções surgem com mais força. Um toque, uma música, uma lembrança. Tudo pode provocar uma reação emocional inesperada, mas é necessária. Chorar não é o fim do controle. É a abertura de espaço para o novo. Cada lágrima tem uma função. Não vem só porque sim.
Vem porque há algo que precisa sair para que outra coisa possa entrar. É como abrir uma janela depois de muito tempo com a casa fechada. O ar precisa circular. Se você está passando por isso, não se feche. Abrace o processo. Deixe sua alma se expressar da maneira que precisa. E se você sentir vontade, compartilhe aqui nos comentários o que você tem vivenciado. Às vezes, apenas ler que outra pessoa sente o mesmo pode diminuir a dor. A jornada se torna mais leve quando é compartilhada. Você não está sozinho, e você não está quebrado. Você está apenas em transição. E esse choro que chega sem aviso é um dos sinais mais claros de que a cura já começou.